os olhos a Deus. Não deixe... Olá, meus irmãos. Aqui estamos no momento de vida no campo. E aqui hoje, em pleno sábado, tudo quietinho. Nós estamos em 8 companheiros aqui trabalhando. E hoje no sábado só ficaram esses 2 junto comigo. Aqui está o Ranier e aqui está o Noé. Pensa, em pleno século XXI eu vim encontrar um Noé e não foi no dilúvio, com certeza. Mas estamos prestes a um novo fim do mundo acontecer, segundo a palavra de Deus. E eu gostaria, inclusive, de aproveitar essa oportunidade, onde esses 2 que resolveram estar aqui juntamente conosco, descansando no dia do Senhor, eu gostaria de saber a opinião sua, Ranier. O que você acha da vida simples de viver no campo? É bom, é gostoso, o ar é mais puro, é mais saudável pro pessoal, né? População, mais calmo do que na cidade grande, mas é muito melhor. Eu mesmo tô gostando de ficar por aqui mesmo. Que maravilha! E você, Noé, como que você vê a vida no campo? Nossa, Rafael, para mim eu acho uma beleza, uma delícia esse local aqui assim, que não, a gente enjoa de estar na cidade, sabe? Porque na cidade é um corre-corre, é uma zoeira danada, e aqui é um sossego, é um descanso esse local aqui. Maravilha! São 2 companheiros que temos aqui, 2 pessoas maravilhosas e realmente grandes amigos. Um forte abraço a todos. Olá, meus irmãos, minhas irmãs, tudo bem com vocês? É uma alegria para mim sempre poder abrir a palavra de Deus e estudarmos juntos. Eu gostaria, antes de iniciarmos esse estudo, de convidá-los para uma palavra de oração. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por este momento tão importante em nossas vidas, aonde na Tua palavra encontramos o sustento para a nossa fé. Nos abençoe, Senhor, para que, ao estudarmos, possamos de fato nos alimentarmos das Tuas orientações, onde, durante nossas escolhas, possamos ter a Tua bênção, fazendo a escolha correta na direção de nossas vidas. Conduza, Senhor, os nossos passos, continue nos abençoando e nos protegendo, e que naquele grande dia, nós e nossos lares representados nesta oração possam ser contados dentre aqueles que marcharão para dentro dos portais da Cidade Santa. É o que te pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Estamos aqui de volta no Vitrine do Lago para continuar as obras das casas que já foram encomendadas, para que em muito breve possamos juntos estar morando por aqui, aguardando a volta do Senhor. Alimentar da palavra de Deus sustentado pela fé é algo muito importante. Pessoas como Noé, pessoas como Ló, dentre outros, que assistiram completa destruição do nada, ficaram vinculados à palavra de Deus assim, estudando e sendo visto por muitos como pessoas malucas, né? Como doidos, falando coisa que aparentemente não tem lógica, aparentemente não tem fundamento algum. E assistiram milhares e milhares de pessoas sendo destruídas, porque a palavra do Senhor havia dito que aconteceria. Hoje, no mundo em que vivemos,
enfrentando essa pandemia que envolve o mundo todo, não teve algo assim quando aconteceu o dilúvio, irmãos. A terra estava cheia de violência, era o único sinal. Hoje, além da violência que há sobre a face da terra, tem uma pandemia atingindo o planeta Terra e muitos querem tapar o sol com a peneira e não percebem o que está acontecendo. Existe uma guerra química que as potestades da maldade articularam contra os habitantes do planeta Terra. Seres que desejam dominar o mundo, mas que o Senhor jamais permitirá, porque Ele protege os seus. E Ele voltará e dará a paga a esses que fazem essa maldade contra os habitantes desse planeta. Dentre todos os habitantes, Deus tem chamado há muitos anos, com várias histórias que já aconteceram na história desse planeta. Dentre elas, conhecemos na palavra de Deus um dilúvio, conhecemos a destruição de Sodoma e Gomorra. Dois acontecimentos suficientes para entendermos o fato que o Senhor sempre esteve no controle. E por isso que estamos estudando no tema desta semana, a lei da aliança. Aqui em Deuteronômio capítulo 7, verso 9, diz o seguinte: portanto, saibam que o Senhor seu Deus é Deus. Ele é o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Olha, irmãos, Deuteronômio capítulo 7, verso 9, é um texto muito forte. Aqui o Senhor está chamando a atenção daqueles que têm alguma dúvida. Parece que muitos acreditam que esse é um Deus, mas é um Deus abstrato, ou um Deus muito distante, um Deus assim que não vê, que não fala com seu povo, ou que abandonou esse povo por esse mundo afora. Vem de muitas formas assim, muito estranhas, né? E aqui está afirmando claramente que ele é Deus. E nós conhecemos em Malaquias 3,6 que eu, Senhor, não mudo. E conhecemos em Apocalipse 21, verso 6, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Então, irmãos, todo mundo observa dois fatos muito curiosos que acontecem nesse planeta. E debaixo da faixa do conflito, por onde quer que tenha acontecido ou passado o estrago do pecado. Pessoas nascem e ninguém explica como a vida surge no ventre de uma mulher. É vida, outro ser humano que nasce a partir de outro ser humano. E isso graças a Deus. E do mesmo jeito que a todo minuto está nascendo alguém, a todo minuto está morrendo alguém. E quem pode fazer alguma coisa para poder devolver a vida para aquele que morreu? Se não for somente Deus. Se pudéssemos observar o nascer e o morrer das pessoas a cada minuto, eu costumo comparar isso como quando estamos viajando à noite por uma rodovia e quando aponta a primeira cidade lá na frente, aquelas luzes piscando, piscando, acendendo e apagando. Faz aquele movimento, pulsando, vup, 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 vup. Aquilo ilustra pessoas nascendo e pessoas morrendo a todo instante. Mas alguém está no controle de tudo isso. E aqui o texto bíblico está afirmando que o Senhor é Deus, que Ele é o princípio e o fim, alfa e ômega. Se não podemos explicar isso que observamos todos os momentos, todos os minutos de nossas vidas, como duvidar que o Senhor é Deus? E aqui o texto bíblico ainda afirma que Ele guarda a aliança até 1000 gerações, mas de um detalhe, daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos.
Meus irmãos, isso aqui está dando ideia de eternidade. Eu e você estamos sujeitos a prosseguir na vida ou a deixar de viver a qualquer momento. Basta que o nosso tempo de graça que Deus nos concedeu tenha encerrado ou não. Aí define o nosso caminho. Mas Ele é absoluto, Deus é eterno e Ele cumpre os seus mandamentos. Diferente de mim e de você. Diferente da natureza humana, que tem dificuldade de cumprir com o lado que nos foi confiado. É por isso que o Salmo 23, no verso 3, o salmista diz: guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Essa é uma segurança que ninguém pode tirar de ninguém. Muito menos da estabilidade que o salmista tinha em expressar essas palavras. Deveria ser a mesma estabilidade nossa hoje, irmãos. De saber que Deus é Deus e que Deus é amor. E por isso, Ele, somente Ele, pode nos guiar pelas veredas da justiça. No segundo tema, a eleição de Israel. Seria interessante analisarmos Deuteronômio, capítulo 7, verso 7 e verso 8. Aqui Deus esclarece toda essa questão sobre o fato de que Ele escolheu a Israel. Não foi Israel que escolheu a Deus. Existe inclusive uma tradição judaica que comenta que diversas nações já tinham rejeitado essa aliança que Deus oferece. Mas aqui aparece então Deus escolhendo Israel. Alguns pensam que não tem evidências bíblicas para isso, mas temos. Gênesis capítulo 6, verso 4, fala dos nefilins, que eram as pessoas de renome que vivia na antiguidade. Irmãos, isso é um elogio a classes de pessoas que deixa clara a entonação que eram pessoas de bem, que viveram na antiguidade, homens de renome. Observem aí no texto bíblico. E por que os nefilins então não estavam sendo detentores desta aliança, e sim Noé estava detendo a aliança que veio desde Adão? Porque certamente eles, a uma certa altura de sua história, eles resolveram abrir mão. Então é óbvio que outros já receberam sim o convite, mas rejeitaram. E isso lembrando que o Evangelho de João, capítulo 8, verso 44, comenta que o pecado entrou no céu primeiro. Que lá o diabo já era chamado de homicida e mentiroso. Ele é assim desde o princípio. Quando fala em princípio, nós voltamos além da semana da criação, irmãos. Como relata Gênesis capítulo 1, verso 1 e 2. No período em que a terra estava sem forma e vazia, o pecado já estava acontecendo em outras regiões do universo, deixando evidências claras que outros seres, sim, rejeitaram essa aliança que o Senhor já vinha tentando fazer com os seres que caíram um dia. Nós sabemos, tanto pela Bíblia como pela pena inspirada, que o próprio Lúcifer, Deus tentou recuperar ele. Lembra que mesmo tendo ele sido expulso do céu desde que os nossos pais caíram, aquela batalha que houve no céu, nós lá em Jó capítulo 1, nós podemos ver claramente ele tendo permissão de voltar ao céu. E Deus ainda pergunta para ele: onde tem andado o meu servo Jó? Entende, irmãos? Não percebe quem não quer, é quem quer tapar só com a peneira. Que Deus tentava recuperar esse indivíduo. Do contrário, jamais ele estaria tendo acesso ao meio dos filhos de Deus, a uma reunião em que eles se reuniam temporariamente para tratar de assuntos evidentemente relacionados com o grande conflito. Então, com certeza absoluta, há evidências bíblicas de que vários outros grupos de humanos, de seres que caíram um dia, rejeitaram essa aliança. Por isso Deus não estava elegendo esses outros seres. Passou a eleger Israel.
Do mesmo jeito, então, que Israel rejeitaria a aliança, veio para que era seus e os seus não quiseram, Deus passou a eleger a mim e a você. E por que eu e você vamos abrir mão disso? Será que ao rejeitar essa aliança hoje, eu e você, não estaríamos sujeitos, claramente, a fazer parte do lado daqueles que ficarão do lado do extermínio? Porque o relato bíblico, na parábola do rico e Lázaro, mostra dois grupos. Um no seio de Abraão, que estaria provando da vida eterna, e o outro, aonde estaria o rico gozador, não pelo fato da classe social, mas pela escolha dele, se consumindo no fogo eterno, sendo destruído, como os habitantes de Sodoma e Gomorra. Só que dessa vez, para sempre, sem chance de recuperação ou de ressurreição. Porque para Deus, tanto vida quanto morte é absoluto. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amada irmã. Vários motivos podem ser traçados aqui, sendo o primeiro deles, Deus escolheu. Deus trabalha a genética, por isso aquele texto da abertura fala até 1000 gerações. Talvez 1, 2, 3, 999, deu problema. Mas numa delas, entre a primeira e a última, Deus sabia que ia surgir alguém que pudesse confiar a missão de trabalhar na direção do resgate dos seres que caíram, sendo instrumentos vivos nas mãos de Deus. O segundo motivo, como vimos no texto bíblico, que Deus jurou. É justamente isso que Deuteronômio 7, 7 a 8 está comentando. O homem falta com o que promete. Tranquilamente que isso acontece há tanto tempo. Mas Deus, pensa, irmãos, se Deus pediu para a gente não jurar nem pelo fio de cabelo, quando ele viu que o ser humano era podre com as suas decisões, agora o próprio Deus jura. Porque Deus é absoluto. Ele cumpre mesmo e marca com precisão quando ele próprio jurou que nos protegeria e que nos guiaria e que nos amaria para sempre. O terceiro motivo apresentado aí nesse contexto bíblico é que ele sempre cumpre, sempre cumpriu com a parte dele. O quarto motivo é que Deus nos ama e não só nos ama, como nos ajuda a cumprir com a nossa parte. Basta que aceitemos. Ele faz com prazer. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Terceiro tema, laços que unem. Irmãos, aqui nós temos em Deuteronômio capítulo 4, verso 13, o posicionamento de uma palavra do Senhor que nos apresenta, que nos expressa um vínculo de fato perpétuo, eterno, baseado nas 2 tábuas dos 10 mandamentos. Se resume em amor. Amor a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. Todo bem-estar do universo, o equilíbrio, está vinculado nessa lei do amor. E que muitos não conseguem perceber que o decálogo, ele expressa isso. É somente o amor que nos leva a cumprir com aqueles 4 primeiros mandamentos. Foram registrados pelo dedo de Deus na primeira tábua dos 10 mandamentos, mostrando como amar a Deus acima de todas as coisas. Que é não tendo outros deuses diante de Deus, que é não adorando e nem fazendo e nem construindo imagens de esculturas, que é não levando o nome de Deus em vão, não transgredindo o sábado. Os outros 6 mandamentos mostram como amar o próximo como a si mesmo. Não desonrando pai e mãe, não matando, não adulterando, não furtando, não mentindo e não cobiçando as coisas alheias. Como não perceber que o amor está vinculado em tudo isso, irmãos? É só o amor que nós temos pelo semelhante que nos leva a agir dessa forma. Tanto com relação a Deus, quanto com relação ao semelhante. A lei, de fato, é amor. Por isso, todos os textos bíblicos, como Salmo 78:10, Salmo 50:16, 25:10, 103:18, dentre vários outros, como Deuteronômio 33:9, Jeremias 11, 3, 6 e 8, todos esses textos nos levam a entender que a lei de Deus, essa lei, de fato, é amor. E quantos têm tanta aversão sobre isso,
olhando para um lado totalmente negativo, como se fosse algo obrigatório, pesado, e não é isso. A lei é amor. São laços que de fato nos unem, tanto uns para com os outros, quanto a união entre nós e o Senhor, o nosso Deus, o nosso Criador. Pense nisso, meus irmãos, é muito profundo isso. No quarto tema, a lei dentro da aliança. Aqui, analisando Deuteronômio, capítulo 10, verso 12 e 13, poderíamos facilmente vincular o Evangelho de Lucas, capítulo 23, o verso 54 a 56. Muitas pessoas de certos segmentos religiosos têm em mente a ideia de que a lei é para os antigos, é para os judeus, e etc, etc, etc. Esse texto aqui, de Lucas, capítulo 23, versos 54 a 56, é o momento em que Jesus foi morto, executado por aqueles que o rejeitaram. A liderança da igreja o entregou e exigiu que ele fosse executado. Entregou ele nas mãos dos romanos, que eram os dominantes do planeta, o governo mundial que mandava no mundo no momento. E a liderança da igreja fez isso com ele. Aqui nesse momento, mostra os seus seguidores conduzindo o seu corpo para o sepulcro. Na sexta-feira, que então era chamada e continua sendo chamada até hoje de dia da preparação, porque os aproximava o sábado. Mas ali fala uma coisa muito interessante, irmãos, que no sábado eles repousaram conforme o mandamento. Olha, Jesus estava com 33 anos de idade quando ele morreu. Durante 33 anos, que dos quais os 3 últimos 3 anos e meio de instruções e orientações, Jesus deixou claro para todos eles, Mateus 5, 17 a 19. Não penseis que eu vim abolir a lei ou os profetas, que é o Antigo Testamento. Não vim abolir, mas eu vim cumprir. Quantos que gostam de mostrar esse texto bíblico? Só até aí, né? Jesus cumpriu. Mas continua lendo, versos 18 e 19. Porque em verdade eu vos digo que até que os céus, no plural, e a terra passem, ou seja, até que aconteça o fim do mundo, se é que você não sabe disso, está relatado de ponta a ponta nas Escrituras Sagradas, até que os céus e a terra passem, nem um jota e nem um tio é para ser tirado da lei sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que tirar qualquer um desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar aos outros, será considerado um ínfimo pelo reino dos céus. Mas aquele que os guardar e o ensinar dessa maneira, serão considerados grandes pelo reino dos céus. Irmãos, lá em Lucas 23, 54 a 56, está dizendo que eles repousaram conforme o mandamento. Eles entenderam o que Jesus falou em Mateus capítulo 5, do verso 17 ao 19. Que ele não veio para abolir, mas ele cumpriu a parte dele e deixou claro que nós também temos que cumprir, que nem um jota e nem um tio deve ser tirado. E nós não fazemos isso para ser salvo. Nós fazemos isso por expressão de amor e gratidão, porque ele também comentou, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. A lei dentro da aliança é uma ignorância absoluta excluir a lei desta aliança. A aliança de Deus é absoluta, irmãos. Desde a antiguidade dos primeiros seres que caíram até hoje é a mesma, e Deus sempre cumpriu da parte dele. E a lei é a base dessa aliança. Nós vamos ver ainda dentro do estudo do tema que o próprio Abraão guardou, sendo que o decálogo só surgiria daqui quanto tempo? 500 anos mais tarde, dentro do Êxodo. Mas qual lei que ele conhecia? Essa, do amor. Amar a Deus acima de tudo e o próximo como a si mesmo. Ele conhecia o decálogo dessa forma. O decálogo teve que ser escrito em pedra para o povo entender, desenhar, né? Tem que desenhar? Tem. Então Deus desenhou. Em tábua de pedra já existia o papiro. E hoje ele desenha no coração. Assim como foi no coração de Abraão e de Adão também, e de Noé. Eles conheciam o decálogo sem precisar de estar decalogado em tábua de pedra.
Porque o que vinculava e o que continua vinculando esse entendimento é justamente o amor. Quinto tema, a estabilidade da lei de Deus. Irmãos, o texto que já citamos anteriormente, Malaquias 3,6. Eu, o Senhor, não mudo. Agora vem Tiago, no capítulo 1, verso 17, e fala que não tem nem sombra ou margem de variação. Quem muda é a gente, irmãos. Como muda? Tempo todo mudando de ideia, né? Aqui aceita, ali não aceita. O Pedro, no mesmo momento que estava andando sobre as águas, resolveu olhar para os discípulos e achar que ele era o bambambam e afundou. Pedro, representando qualquer humano, normalmente, estava lá prestes a acontecer a prisão de Cristo. Cristo passando as orientações finais aos seus apóstolos, aos seus escolhidos, e Pedro faz um comentário infeliz de dizer que eu não vou cair, eu não vou trair o Senhor, eu não vou deixar o Senhor. E Deus avisa Pedro, daqui um pouquinho, antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes, Pedro. Só que quando você se converter, apacenta minhas ovelhas. Deus sabia que o coração daquele moço era bem preparado, mesmo sendo um mortal. Ele sabia que esse Pedro adquiriria tanta estrutura rochosa que ao final da sua vida ele não se acharia digno nem de morrer de pé na cruz como morreu o Salvador. Pediu para ser colocado de cabeça para baixo. Deus conhece a instabilidade, a fraqueza humana, como a de Pedro, e como a minha e a sua. E mesmo assim ele escolheu a Pedro, escolheu a mim e escolheu a você. Mesmo sabendo que nós não temos estabilidade alguma. Mas como quando temos essa estabilidade conectados no Senhor, aí sim Ele nos guia, Ele nos ajuda nas nossas escolhas, Ele nos ajuda nas nossas decisões, Ele nos abençoa e mantém a trajetória. É por isso que Amós capítulo 3, verso 3, Deus questiona, por acaso 2 pessoas vão andar juntos se eles não tiverem acordo? Para mim e você cumprir, irmãos, com a nossa parte do acordo, precisamos estar conectados com o Senhor. Aí forma a dupla perfeita para que possamos alcançar corações sábios, decisões sábias, vinculadas completamente na fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Só assim nós encontraremos a estabilidade necessária que a própria lei de Deus nos inspira a termos essa estabilidade. No 6º tema, se, com muita reticência, um tema, irmãos, que mostra que se houver da nossa parte decisões sábias, decisões sensatas do lado da luz, só coisa bacana, só coisa boa, só bênção acontecerá nas nossas vidas. Se da nossa parte acontecer a decisão do lado da luz. Dentre elas, vamos analisar alguns textos bíblicos como Gênesis capítulo 18, verso 19. Aqui nesse texto, Deus tratando com Abraão e a descendência dele, dá uma explicação muito bacana, que eu o tenho escolhido para que você oriente e ordene a sua descendência e as casas depois deles, para cumprir com esta aliança. Deus estava seguro na escolha de Abraão, porque sabia que ele não ia abrir mão dessa orientação, de que ele orientaria a sua descendência enquanto ele vivesse. E não foi à toa, né? Que Abraão viveu quase 200 anos. Quanta orientação bacana que esse indivíduo deu a quantas e quantas gerações. Que é o mesmo motivo que eu e você também estamos vinculados nessa mesma orientação. De podermos orientar as nossas gerações.
Mesmo que muitos não aceitem, irmãos, mas nós temos como prioridade não abrir mão desta orientação. Isso é muito importante, irmãos, porque isso fortaleceu o vínculo entre Deus e Abraão e continua fortalecendo sobre mim e ti também, porque temos esse mesmo vínculo com o mesmo Deus, que é eterno e absoluto. E aqui ainda no livro de Gênesis, no capítulo 26, o verso 4, irmãos, esse texto eu acho ele impressionante, mostrando que o próprio Abraão guardou esses mandamentos, como eu comentei anteriormente. Veja que o autor do Gênesis, que é o Espírito Santo, que orientou Moisés a escrever o Gênesis, irmãos, ele está deixando claro que Abraão foi um guardador dessa aliança e guardou esse mandamento e guardou essa lei de Deus. Ou seja, ele guardou o sábado, como aqueles seguidores de Jesus que ao colocar o corpo dele no sepulcro, repousaram conforme o mandamento, continuou guardando o sábado. Que lá em Atos dos Apóstolos, dezenas de textos bíblicos apresentam o sábado sendo guardado e como o principal dia de guarda. E isso, lembrando ainda que Isaías 66, 22 e 23, comenta que o sábado, no novo céu e na nova terra que eu hei de fazer, continuará vindo perante mim toda a carne me adorar. Isso diz o Senhor. Irmãos, o sábado é eterno, é absoluto, esse vínculo que o Criador, ao criar o universo inteiro, mantém um ciclo criacionista de 6 dias de trabalho e 1 de descanso. E por que que você quer mudar isso? Por que que eu quero mudar isso? É justo isso? É coerente? É correto? Se um Deus que é absoluto e eterno vai mudar o dia de guarda? Porque mortais que a formiga entra no ouvido e sai no nariz quando vai para debaixo da terra, está com vontade que mude? Ou quer criar segmentos religiosos diferentes? Rebeldes, como Satanás, que sempre foi rebelde? Luta contra Deus e contra a sua palavra? Tem sentido isso, irmãos? Então, a palavra está dizendo que eu, Senhor, não mudo e que o sábado vai continuar sendo guardado no novo céu e na nova terra, que eu hei de fazer. E isso foi dito ao profeta Isaías centenas de anos antes de Cristo. Então, é imutável. A lei de Deus é a expressão do seu caráter. Não somos salvos pela lei, é pela graça. Mas como expressão de amor e gratidão, procuramos guardar. Pense nisso, é muito sério, irmãos. Em Êxodo capítulo 19, verso 5, outro motivo, se nós guardamos, Deus vai nos abençoar, porque Ele é dono de toda a terra. E por último, Levítico 26, de 3 ao verso 6, ele está mostrando que se nós guardarmos essa parte da aliança, dos seus mandamentos e de tudo mais, que Ele está fazendo esse acordo com os seres mortais, nós alcançaremos os benefícios da vida para a sobrevivência humana. Irmãos, são promessas, são textos bíblicos que apresentam só bênção se, da nossa parte, buscarmos, focado na luz, cumprir para a honra e a glória de Deus e crescimento nosso na sua graça. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. 7º tema, lei absoluta, ou lei da vida. Vamos ler um texto aqui de Atos dos Apóstolos, página 505. Olha o que aqui comenta. Nos preceitos de sua santa lei, Deus concedeu uma regra perfeita de vida. E Ele declarou que até o fim dos tempos, essa lei imutável em cada detalhe deve manter suas exigências sobre os seres humanos, como comentamos em Mateus 5,18, lembra? Cristo veio para engrandecer a lei e torná-la gloriosa. Mostrou que ela tem por base o amplo fundamento do amor a Deus e ao próximo, e que obediência aos seus preceitos compreende todo o dever do ser humano. Em sua própria vida, ele deixou exemplo de obediência à lei divina. No Sermão da Montanha, ele mostrou como seus requisitos vão além dos atos exteriores, atingindo os pensamentos e as intenções do coração. Irmãos, aquele texto de Mateus 5, 17 a 19, ele mostrando como que funciona a lei do amor
a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. Que possamos entender, irmãos, que a lei de Deus é absoluta. Que Deus é absoluto. E nós somos réis mortais. E se queremos voltar a fazer parte do grupo que vive eternamente, como raça pura, precisamos entender o vínculo nosso com o semelhante e com Deus através desse amor maravilhoso, focado nesta aliança que temos com Deus. Santo Deus, nos oriente, Senhor. Enche o nosso coração dessa certeza. Que a nossa fé possa ser alimentada pela Sua palavra e principalmente pela certeza da salvação que Tu nos dá a todo instante. Para que possamos continuar andando, nos preparando para abraçarmos contigo nas nuvens dos céus. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Dirija seus olhos a Deus.